Graça e paz, amados irmãos, é uma bênção, é muito bom a gente poder estar mais uma vez juntos para adorarmos ao Senhor, nós aqui na presencial e você também que nos assistirá, nos assiste pelo YouTube. Nós queremos profetizar que possamos ter uma noite de muita presença do Senhor, onde verdadeiramente possamos ser edificados, encorajados, aonde possamos ter um momento de adoração. A palavra de Deus diz que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. E por Ele ter o atributo da onipresença, Ele está presente conosco aqui. Quando você na sua casa, participando do culto pelo YouTube também, Ele está presente. Deus, somente Ele tem esses atributos e por isso Ele é Deus. Então eu convido a todos aqui da presencial se colocarem de pé nesse momento e nós vamos orar, nós vamos falar com o nosso Pai. Você no seu lar ou na rua ou onde você estiver linkado conosco no YouTube, você fique à vontade, porém, entretanto, seja sensível a Deus, dê a Deus liberdade para ministrar na tua vida. Eu quero orar com todos agora nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos e bendizemos o seu nome, nós exaltamos o Senhor pela beleza da sua santidade, agradecemos ao Senhor, ó Pai, por cada vida presente aqui conosco, aqui na tua casa, Pai. Agradecemos ao Senhor por cada pessoa alcançada pela mídia virtual, ó Deus, e oramos agora, Pai, para que o teu Espírito tenha acessibilidade a cada mente, a cada coração, a cada alma. Sabe, Deus, nós não estamos aqui por nenhuma obrigatoriedade, nós estamos aqui porque temos prazer, nós queremos cultuar ao Senhor porque te amamos, Pai, e o que nós podemos fazer é te adorar. A tua palavra diz: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me outorgado. Ó Deus, não há como nos doar ao Senhor de uma maneira satisfatória, mas aqui, Pai, nós queremos nos quebrantar diante de Ti, queremos reconhecer e assumir nossa pequenez, Pai. Ó Deus, o quanto somos infiéis, o quanto pecamos e erramos e entristecemos o Teu Espírito. Ó Pai, mas nós cremos numa palavra viva, nós cremos numa palavra verdadeira, uma palavra que é eficiente, uma palavra que vai e separa pensamentos da mente, propósito de coração. Essa palavra separa juntas e medula. Essa palavra nos garante que quando confessamos os nossos pecados, o Senhor nos perdoa, Pai, o Senhor nos purifica. Ó Deus, então, nós não queremos que haja nenhum muro de separação entre nós e o Senhor nessa noite. Por isso clamamos pela tua misericórdia. Ah, Pai, tenha compaixão de mim, tenha compaixão de nós, não nos impute a tua presença pelas nossas falhas, Pai, mas que a tua misericórdia, a tua graça possa nos perdoar e que o sangue carmesim de Jesus Cristo venha nos lavar para que possamos, Pai, ter acesso à tua presença, acesso ao Santo dos Santos, porque o véu que separava já não separa mais. Somos sacerdotes do Senhor e queremos queimar nessa noite, Pai. Queima todo pensamento impuro, queima todo pensamento de desistência, queima, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, porque queremos oferecer ao Senhor uma noite de adoração, uma noite de louvor, porque só o Senhor é digno, Pai. Então, fique à vontade entre nós, Senhor. Queremos te louvar e te exaltar, porque Tu és digno. Adore ao Senhor, querido. Aleluia. Glória a Deus. Adoramos, Senhor.
podes tocar o coração do Senhor através da sua fé. Tu podes mover a mão de Deus em teu favor. É atitude de fé. Colher os frutos da adoração é mover o natural. Adoração é atitude de fé. Colher os frutos da adoração é mover o natural. Através da tua fé, tu podes tocar o coração do Senhor. Através da tua fé, tu podes mover a mão de Deus em teu favor. É atitude de fé. Colher os frutos da adoração é mover o natural. Te adoramos, Jesus, na beleza da tua santidade. Te adoramos, Jesus. Podemos assentar. Aleluia. Quero convidar você que está conosco aqui a abrir sua Bíblia em Marcos capítulo 12. Um texto bastante conhecido,
E nós nos embasaremos nesse texto para um momento muito propício nos cultos que são ofertas. Sempre quando os patriarcas eles iam cultuar, eles iam adorar ao Senhor, eles faziam altares e ali sempre apresentavam ofertas ao Senhor. E nós estamos aqui nessa noite para adorar ao Senhor, nós estamos aqui também para ofertar ao Senhor. E eu quero ler Marcos capítulo 12, fala da oferta da viúva pobre, muito conhecido. Diz assim, a partir do versículo 41: Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, deu todo o seu sustento. Aleluia. Eu quero chamar a tua atenção, querido e querida, o título e às vezes que se repete a palavra pobre. Uma pessoa desprovida de valores financeiros, porque além de ser mulher, o que já era um grande preterimento na época, ela também era viúva. Então, nós estamos diante de uma personagem desprovida de recursos financeiros. Estavam lá, estavam em um culto, entendo eu, Jesus, os discípulos e outras pessoas. E entre essas outras pessoas também estava essa viúva, intitulada como a viúva pobre. Mas eu não hesito em dizer que ela teve uma atitude que nos mostra que as nossas atitudes, elas independem do que nós temos, e sim do que nós fazemos com o que Deus nos dá. O texto diz que Jesus, ele estava diante de um gasofilácio, porque ele estava observando, e nós ficamos cheios de milindre para falar de dinheiro, para falar de finança, mas note que Jesus ele estava diante do gasofilácio, observando como as pessoas ofertavam. Nós devemos entender que ele observa como nós administramos as nossas finanças, porque ele se importa com as nossas finanças também. E então, nessa observação, Jesus ele vê ali que os ricos depositavam sobra, o que sobrava, mas aquela viúva, ela foi muito profunda e intensa. Aquela viúva, ela deu o que ela tinha. Diz o texto, a última frase, que ela deu do sustento dela. Enquanto ela deu do seu próprio sustento, os outros deram do que sobrava. Embora o que era do sustento dela era ínfimo, era muito inferior à sobra dos ricos. E aí nós aprendemos algo muito verdadeiro, que o mais importante para Jesus, o mais importante das nossas ofertas ou dos nossos dízimos, não é o valor monetário, mas é o amor, é a entrega que colocamos na oferta. E aquilo chamou tanto a atenção de Jesus, que Jesus chama
passa esse ensinamento para eles, de que aquela mulher, do pouco que ela deu muito mais do que aqueles ricos que deram do que sobraram. Ninguém precisa de ter vergonha, ninguém precisa de se achar menosprezado diante de Deus na hora de ofertar uma quantia pequena, desde que seja o seu melhor e o meu melhor. A Bíblia diz: dai e dar-se-vos-á. E aí a medida que cada um for dar é a medida que nós seremos medidos. Porém, essa medida entra o fator amor, devoção e entrega acima do valor monetário. Então eu desafio a você, eu incentivo a você, procure dar o seu melhor para Deus também nas suas finanças, independente do valor que é. Muitas pessoas, elas conseguem ser fiel quando ganham pouco. Aí quando passa a ganhar muito, a pessoa fala: eu não vou dar isso tudo não. O 10% ele é proporcional a pouco e a muito. Deus, ele nos dá os 100% e nos pede a devolução de 10%. E 90% nós também devemos ter sabedoria de Deus para administrar, para sermos bons mordomos dele. Amém? Ou amém baixo? Amém ou não amém? Amém! Vamos nos colocar de pé. Eu vou orar pela sua vida financeira. Depois teremos outro período de adoração. Depois nosso irmão Rodrigo vai ministrar uma palavra que vem diretamente do trono do Senhor. E depois que eu acabar de orar, o nosso diácono Souza está aí em treinamento para diácono, está se saindo muito bem por sinal, vai aí recolher os nossos dízimos e ofertas. E que Deus abençoe você também que está nos assistindo aí pelo YouTube. Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor. Eu quero louvar o Senhor, porque a Tua palavra se cumpre, meu Pai. Ó Deus, e a Tua palavra vai dizer, na fala de Davi, que ele foi moço e já era velho e nunca viu nenhum justo e ninguém da descendência do justo mendigar o pão. Ó Deus, a Tua palavra nos diz em Mateus capítulo 6, que o Senhor acrescenta na nossa vida tudo aquilo que é necessário, Pai. Ó Deus, não o supérfluo, mas o necessário. Então eu quero orar, eu quero Te louvar, Te exaltar, porque mesmo em tempo de pandemia, Pai, o Senhor é fiel para conosco, Pai. Que o Senhor abençoe os nossos celeiros, que o Senhor abençoe os nossos guarda-roupas, as nossas sapateiras, que o Senhor abençoe os veículos, as casas, oh Pai, para que nem o migrador, nem o cortador, nem o destruidor, nem o devorador, nenhum desses demônios, Pai, que atuam nas finanças, ó Pai, eles venham encontrar brecha contra as nossas vidas, Pai, e que a bênção do Senhor continue, Pai, alcançando cada família representada aqui, cada família conosco pela mídia social, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Souza, vamos adorar ao Senhor. Vamos adorar o Senhor Jesus. Ele está aqui neste lugar. Ele é o fogo consumidor que consome a nossa vida. Ele é o fogo consumidor que consome a sua vida. Com graça, com paz, com amor, com sua infinita misericórdia. Venha arder em nós.
acender a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviarão, profetas se venderão, mas existem aqueles que não se dobrarão diante dos deuses.
está aí na sua casa, levanta suas mãos. Santo. E começa a profetizar sobre a sua vida. Seja adorado. Assim como aquele homem, quando Deus falou para ele, profetiza sobre esse vale de ossos secos. Glória a Deus. Profetiza. Eu quero que você profetize na sua vida. Profetiza a presença de Deus na sua vida. Profetiza a unção de Deus na sua vida. Profetiza a salvação da sua família. Profetiza. Posso ver, se não um vale de ossos secos. O que posso dizer, se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol. A muito tempo se foi a alegria, não há espírito, não há palavra
Eu preciso te encontrar.
Fala galera, e aí? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Bem comum, né? Mas a paz do Senhor a todos. Estou um pouco nervoso aqui, mas como disse o Ramon na pregação dele, que vocês possam aqui nessa noite não estar vendo o Rodrigo, porque assim como ele também disse, o Rodrigo também é tão pecador quanto vocês, mas que vocês possam receber a palavra do Senhor que será ministrada aqui nessa noite, amém? Amém. Queria convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias lá em Atos 2. É um livro que ultimamente eu tenho estudado e que essa passagem principalmente tem falado comigo e eu tenho refletido nela, já tinha, né, alguns dias, até que o pastor perguntou se eu gostaria de ministrar a palavra de Deus aqui, e Deus falou essa palavra. E calhou, né, de até já ter falado algumas desses itens que eu vou falar aqui nessa noite, mas eu vejo como uma confirmação de que Deus tem alguma coisa para fazer diferente nesse lugar. Amém ou não amém? Amém. Então vamos começar aqui, Atos 2, aqui, o verso 1. O verso 1 ele diz assim: no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. Como eu falei, esse livro de Atos, ele é um livro que ele tem muito conhecimento, porque ele, além dele falar dos últimos dias, né, de Jesus na terra, ele também fala sobre como a igreja cresceu, né, no decorrer do tempo, como os apóstolos eles fizeram para que o cristianismo pudesse ser expandido. Mas particularmente eu queria me ater aqui em Atos 2, porque esse verso 1 ele fala a respeito de todos estarem reunidos. Esse Atos 2 ele tem muito a respeito do que falam de igreja primitiva, né? E eu vejo que é uma forma de nós estarmos nos renovando para sermos igreja primitiva. Mas isso pareceu assim meio contraditório, né? Porque é uma coisa que é primitiva. Nós aqui na era da tecnologia, nós vamos nos renovar para a igreja primitiva, mas pode acreditar que a igreja primitiva era um lugar onde o mover de Deus era muito intenso, o mover de Deus ele podia ser praticamente tocado, e esse verso 1 ele fala, né, a respeito de todos estarem reunidos num só lugar. A igreja primitiva era um lugar de comunhão, onde todos, né, repartiam tudo que tinham, todos estavam na casa de todo mundo orando. Era um lugar de obediência, onde todos obedeciam às designações de Jesus, né, os ensinamentos de Jesus, e era principalmente um lugar de sobrenatural. O mover sobrenatural de Deus era muito intenso lá na igreja primitiva. Então eu queria exatamente refletir junto com vocês aqui a respeito desses 3 pontos, que era um lugar de comunhão. Esse verso 1, ele fala que no dia de Pentecostes, que era uma festa, que era comemorada, todos estavam reunidos num só lugar. Mas se a gente voltar um pouco lá em Atos 1, ele vai falar porque todos estavam reunidos naquele lugar. Em Atos 1:5, ele vai falar aqui, Atos 1:4 e 5. Certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus no caso, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, por que eles estavam reunidos ali? Porque era uma ordem de Jesus. Jesus ele falou que eles deveriam ficar ali, porque uma promessa iria se cumprir ali, mas para essa promessa se cumprir, eles deveriam estar, né, ali juntos, porque se nós formos ver, os apóstolos eles já faziam sinais e maravilhas, então eles poderiam falar: não vou ficar lá no meio deles nada, eu vou ficar na minha casa. Aí, de repente, o Espírito Santo ia mover lá na casa de Pedro, e ele fala: vou fazer aqui a Assembleia de Pedro, a Igreja Assembleia de Pedro. Ou então, João estava lá e ia fazer a Igreja das Galáxias de João. Então, era uma coisa que não tinha muito sentido, já que Jesus falou para que eles pudessem ficar todos reunidos em Jerusalém, porque iria se cumprir uma promessa de Deus, uma promessa que o Pai havia revelado
para Deus. E eu não sei se vocês sabem, eu não sabia até começar a estudar, Atos ele foi escrito também por Lucas. Então o livro de Atos ele é praticamente uma continuação do Evangelho segundo Lucas. Então se a gente voltar lá em Lucas, no 29, aqui não, Lucas 24, 49, a passagem lá de Lucas vai falar assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então ele fala nessa passagem, naquela outra passagem fala que eles seriam revestidos pelo Espírito Santo, e aqui em Lucas ele vai falar que eles iam ser revestidos de poder. Então, logicamente que é o poder do Espírito Santo, né? Então, eles ali eles ficaram reunidos exatamente para que viesse a se cumprir essa promessa de Deus. Porque a chave para que o Espírito Santo viesse a descer ali era eles estarem juntos. Eles deveriam estar ali juntos para que a promessa de Deus viesse a se cumprir. Mas a gente pensar um pouco, né? Que às vezes a gente tem uma promessa, a gente recebe uma profecia, uma promessa, e a gente fica muito reflexivo a respeito disso, porque a gente fica assim, mas será que vai se cumprir, né? Uma promessa assim? A gente tem que tomar muito cuidado às vezes com essas promessas, mas se é uma promessa de Deus, se é vindo do reino de Deus, essa promessa ela vai se cumprir. Amém ou não amém? Então ele fala aqui que todos estavam reunidos. Todos estavam reunidos em comunhão. Mais importante do que eles estarem reunidos, era eles estarem reunidos em comunhão. Porque eles poderiam estar lá reunidos, mas um está aqui nesse canto, o outro está lá no outro canto. E muitas vezes acontece isso. A comunhão de ir à igreja se torna algo que muitas das vezes uma pessoa não fala com a outra. Isso não é comunhão, né? Eu acredito que comunhão é quando, igual diz aqui em Atos 2, 42 até o 44, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Se atentem aqui nesse verso 44, que fala assim: os que criam se reuniam. Então ele fala exatamente dessa comunhão, não de estar lá junto com os outros apóstolos, não de estar simplesmente ali porque alguém falou que deveria estar. Eles acreditavam que eles deveriam estar ali. Quantos de nós vamos até, saímos de nossa casa, nós viemos até a igreja aqui, mas às vezes a gente não acredita, a gente não crê que algo sobrenatural pode acontecer nesse lugar. Quando na verdade nesse lugar é o lugar propício para acontecer o sobrenatural. Porque a presença de Deus, como o pastor falou aqui, é onipresente, mas nesse lugar aqui é um lugar onde nós estamos em comunhão. E acredito que é uma comunhão verdadeira, amém? Amém. Amém, com certeza amém. Então na comunhão, eu separei aqui um ponto que fala a respeito de ministérios que compõem uma igreja. Nós estamos, com o passar do tempo, nós estamos sendo compostos de vários ministérios aqui na igreja. Ministério de louvor, ministério de coreografia, ministério de profetas e ministério de recepção. Mas alguns ministérios, eles têm um pouco mais de ênfase do que outros. Às vezes uma pessoa, ela entende como o seu ministério de pregar a palavra é isso daqui. Às vezes está pregando num púlpito, quando na verdade não é. Às vezes você vai ter uma ênfase maior falando na rua, falando de pessoa para pessoa. Às vezes, o seu falar com aquela pessoa, você vai ganhar mais do que você pregando num púlpito. Mas só que, infelizmente, muitas pessoas têm essa visão errônea de que você ter o chamado para falar de Deus é você estar num púlpito pregando. Quando, na verdade, todos os ministérios dentro de uma igreja têm a mesma importância.
O ministério de louvor tem a mesma importância do que o ministério de recepção. As pessoas que mantêm essa... Olha que igreja limpa, maravilhosa. São tão importantes quanto o ministério de coreografia. Então, todos os ministérios eles têm a mesma importância. O que faz a diferença é como cada indivíduo compõe esse ministério. Porque não adianta o ministério de louvor ser uma bênção, mas o Rodrigo pensar que ele é demais, que ele pode fazer qualquer coisa no ministério de louvor, porque ele toca muito. Isso não existe. Um ministério, ele só flui redondo se tiverem todos no mesmo pensamento, todos fazendo para que o reino de Deus seja reconhecido. Eu separei uma passagem aqui, porque foi algo que me marcou bastante. A primeira vez que eu vim aqui na comunidade Crescendo em Cristo, algo assim ficou na minha cabeça e sempre fica na minha cabeça, que foi a saudação que a tia Dita me deu na porta quando eu cheguei. Uma saudação tão calorosa que quantas vezes a gente escuta uma pessoa falando que foi num lugar, ela entrou apagada e saiu esquecida, não foi cumprimentada, ninguém deu boas-vindas. E eu posso te falar mais ainda, que daquele dia, o que ficou na minha cabeça foi a saudação da tia Dita. Eu não lembro o louvor que foi ministrado, sei que foi bênção, com certeza, mas a ação do Ministério de Recepção, naquele dia, foi o que me marcou de verdade. Porque eu me senti acolhido, porque eu vim de um outro lugar e vim assim, na cara e na coragem, porque eu conheci algumas pessoas de vista, mas ninguém me convidou para vir aqui. Eu vim na cara e na coragem e aquela saudação ali desarmou aquilo que eu vi assim, eu vou entrar, vou sentar lá atrás, deu amém, eu vou capinar fora. Então aquela saudação ali me fez me sentir acolhido nesse lugar. E naquele dia também não me recordo da palavra, mas naquele dia a ação do Ministério de Recepção foi algo que me marcou bastante. Então você veja como é importante. Às vezes uma palavra vai ser maravilhosa, vai ser um fluir sobrenatural, mas se no passar do tempo aquilo não ficar no seu coração, aquilo vai se perder. Vai ficar no seu coração aquilo que te marcou. E naquele dia, o que me marcou foi a tia Dita ali me dando as boas-vindas na porta da igreja. Então todos os ministérios eles têm a mesma importância. Por isso que é importante os ministérios eles estarem em comunhão, eles estarem funcionando de forma conjunta. Porque o ministério de coreografia não dança se não tiver o ministério de louvor. O ministério de mídia vai passar uma letra ali sem o ministério de louvor? Ou o ministério de louvor vai tocar uma música sem a letra? Então, tudo dentro de uma congregação, ela tem que funcionar de forma conjunta e ordeira. Então, voltando à comunhão, é muito importante nós estarmos em comunhão dentro da igreja. Mas aí alguém vai falar assim, mas a salvação é individual. Quem já ouviu essa expressão aí, que a salvação é individual? Salvação é individual. Mas lá em Mateus, o título da última parte de Mateus, ele se chama A Grande Comissão. Porque fala exatamente a respeito de pregar o Evangelho aos quatro cantos. Lá não fala assim, prega o Evangelho para quem aceitar. A passagem não se chama a grande chamação, a grande salvação, e sim a grande comissão. Então o que isso fala para a gente? Que sim, você é salvo por aquilo que você faz, mas você, Carlito, você é chamado para muito além do que apenas entregar sua vida para Jesus, vir aqui na terça e no domingo e sentar ali e se encher da palavra e ir embora, e ali na frente você vê uma pessoa que necessita ouvir e não falar. Vai muito além disso. Então, nós somos chamados para estar em comunhão exatamente porque a minha vida vai fortalecer a fé do Carlito, assim como a vida da Priscila vai fortalecer a fé do Tigrinho, que estava ali, mas agora ele foi lá atrás. Então, é muito importante, sim, nós termos a noção de que você é salvo por aquilo que você decide fazer
mas é muito importante nós estarmos em comunhão, exatamente porque nós fomos chamados para propagar o Evangelho. Se a nossa missão fosse apenas aceitar, a gente ia aqui, era batizado, era arrebatado e ia embora. Só que não, a gente continua aqui. E por que a gente continua aqui, sendo expostos ao pecado, sendo expostos à transgressão? Exatamente porque Deus, Ele quer muito além do que a gente entregar a nossa vida para Ele. Ele quer que a gente entregue a nossa vida para Ele verdadeiramente e cumpra a grande comissão, que é falar do amor de Deus. Então tenha sempre em mente de que dentro de uma igreja, todo ministério é importante. Às vezes uma pessoa não tem aptidão para cantar, mas é uma pessoa que tem uma aptidão para receber, receptiva demais. Então, lá na frente, na recepção, aquele dom ali ele vai ser aproveitado. Às vezes uma pessoa tem aptidão para teatro, para encenar. E nós temos também um ministério de teatro. Então, se você tem vontade de participar de algum ministério, procure a liderança da igreja, que com certeza você estará sendo encaixado em algum lugar. Mas tenha sempre em mente de que tudo é feito para a glória de Deus. Se você faz alguma coisa sem seja para a glória de Deus, aquilo ali vai dar ruim. Pode ter certeza que no começo não, mas na frente vai dar ruim. Então, nós estamos sempre aqui às terças e aos domingos, mas que nós possamos estar verdadeiramente aqui, não somente de corpo, mas entregue ao fluir de Deus. Aí eu separei uma parte aqui que fala do que ajuda e o que atrapalha nesse pensamento de estar em comunhão. O que ajuda a nós estarmos em comunhão numa igreja? Nós termos o alvo em Cristo. Rodrigo, mas como assim ter o alvo em Cristo? Se você vem para a igreja para olhar o Antonioni, tocar porque ele toca guitarra muito bem, você está com o alvo errado. Se você vem porque o Wallace bate a bateria de maneira perfeita, você está vendo errado. Com certeza, esse dom deles, que Deus deu para eles, vai te tocar de alguma forma, mas você tem que estar aqui dentro com o seu coração voltado para Cristo, com o seu espírito voltado para servir a Cristo. Então é muito importante nós estarmos sempre com o nosso foco em Cristo, porque as pessoas elas são falhas. É muito triste dizer isso, mas as pessoas elas são falhas. Se você confiar, nós estamos aqui em família, com certeza, mas confiar nas pessoas muitas das vezes decepcionam a gente. E isso vai fazer com que a gente tenha um coração ofendido. O Rodrigo falou uma parada lá que me deixou boladão. Eu sou ser humano, eu vou falhar também. Às vezes eu vou estar num dia que o pneu do carro furou, eu tive que trocar o pneu, sendo que eu sou péssimo nisso. Então nessa hora, vai influenciar no meu humor. Então se eu estiver aqui e der uma palavra atravessada pro Nicolas, ele vai começar a me olhar atravessado. Eu falo assim, eu não vou chegar para o Rodrigo nada. Dei um paz do Senhor para ele, ele falou assim, o que tem de paz? Eu, hein? Então é muito importante nós estarmos aqui com foco em Cristo, porque as pessoas elas são falhas. E algum dia a gente vai estar no nosso dia mau. Mas que Deus abençoe você nesse dia mau, que Ele possa diluir essa raiva toda aí, você possa estar no Espírito. Amém? Amém. Outra coisa que ajuda muito o pensamento de estar em comunhão é o conceito de um cristão incendiado. Mas o que é um cristão incendiado, né? Domingo nós tivemos aqui, depois que se encerrou a transmissão, que as pessoas já tinham também ido embora, nós tivemos um momento aqui que foi tremendo. Continuou a ministração e aquilo ali foi um fluir incrível. Quem estava aqui sabe do que eu estou falando. Então aquele momento ali acendeu o nosso coração. Às vezes a gente teve um dia muito ruim,
trabalho, na escola não, porque agora não tem escola, mas no trabalho, às vezes no ambiente de estudo, né, porque agora a galera está aí na internet direto estudando. Então, no domingo, aquele momento ali, quem estava aqui sabe que o seu coração foi aquecido naquele momento. Eu, pelo menos, posso dizer que o meu coração ali, aquela ministração foi fantástica. Se bobear, foi a ministração que mais me tocou no domingo, que foi algo sobrenatural. E isso que acontece quando a gente às vezes está sobrecarregado e uma ministração simples às vezes vem e remove tudo aquilo ali que a gente estava sentindo de mal. Então, muitas vezes nós somos incendiados por uma ministração, e nós estarmos incendiados vai incendiar também o nosso próximo. Porque não adianta também eu estar aqui me derramando na frente do altar e outras pessoas não estavam sentindo a mesma coisa. Então, o fato de eu estar incendiado ali também incendeia a fé do Carlito, também incendeia a fé da Neia. Então, é por isso que é muito importante nós estarmos em comunhão, porque nesse ambiente aqui, nesse ambiente de comunhão verdadeira, é que o nosso coração, quando ele é aquecido, ele também aquece o coração do próximo. Então, que nós possamos ter em mente que é de suma importância nós estarmos em comunhão, exatamente por causa disso, porque a salvação, ela é individual. Você é salvo por aquilo que você decide fazer. Eu não posso decidir as coisas pelo Carlito, ele decide. Mas quando nós estamos em comunhão aqui, o mover de Deus, ele é sobrenatural nesse lugar. O ponto 2, que fala aqui em Atos 1, acho que eu já até li aqui, Atos 1, 4 e 5, que fala que em certa ocasião, enquanto comia com eles, deu a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito. Então nós já vimos aqui na comunhão que os apóstolos, eles continuaram em Jerusalém, amém? Mas por que eles continuaram em Jerusalém? Porque foi uma ordem que Jesus deu. Então eles foram obedientes, amém? Amém, com certeza amém. Então uma parte muito importante para ver o mover sobrenatural de Deus é você ser obediente. Eu até separei uma frase aqui, que agora não me lembro se foi no Douglas Gonçalves, ou no pastor Lipão, que falava que muita gente quer ver o sobrenatural sem estar em obediência. E isso é verdade. Quem concorda aqui que isso é verdade? Muitas das vezes nós recebemos uma palavra que fala assim: você vai ser abençoado com um emprego. Amém? Glória a Deus, estou desempregado, você é abençoado com um emprego. Você é abençoado com uma promoção. E esse é o tipo de promessa que as pessoas, gostam de receber. Então eu separei aqui, um subtítulo que fala em obediência parcial. Então, a obediência parcial, ela não existe. A obediência parcial, ela é desobediência. Mas como assim, Rodrigo? Desobediência? Como assim uma obediência parcial? Veja o caso de Sansão. Sansão, ele foi um homem que ele teve na sua vida algo que poderia mudar a história do povo de Deus. Ele poderia ter usado aquilo para mudar a história do povo de Deus. Mas o que Sansão resolveu fazer? Resolveu se exibir, e que por causa disso ele não veio a cumprir, ou seja, ele teve desobediência. Então ele estava em obediência parcial, porque ele estava indo aqui, estava
em cima do muro, mas em cima do muro é desobediência. Então nós temos outro caso também de Adão e Eva. Esses foram a desobediência maior, né, que deram a entrada do pecado no mundo. Então esses são alguns dos exemplos. Tem outros também. O povo, quando estava no deserto, também fez várias coisas lá, o que ocasionou Moisés não poder entrar. Então são muitos casos de desobediência, mas também tem muitos casos de uma obediência radical. Mas o que é uma obediência radical? É uma obediência sem questionamento. Quando Deus ele pediu Isaac, o que Abraão fez? Então, foi uma obediência radical. Foi pedido o seu filho para que fosse sacrificado, e ele levou o seu filho. Ali Deus ele não queria sacrificar Isaac, ele queria a obediência de Abraão. Tanto que lá na hora ele proveu um cordeiro para o sacrifício. Mas foi uma obediência radical, né? Você levar o seu filho para sacrificar é confiar muito em Deus e saber muito que Deus vai fazer algo sobrenatural. E eu de vez em quando eu me questiono, né, se Deus pedisse a vida da minha filha, se eu seria tão obediente. Mas em nome de Jesus que isso aí não vai ser pedido. Outra obediência radical, José recebeu uma palavra de que a sua esposa iria engravidar do Espírito Santo. Olha que coisa louca, né? É confiar muito em Deus. Então o dele também foi uma obediência radical, porque ele não somente aceitou, como ele abraçou aquela causa lá, e assim deu a entrada de Jesus. Outra obediência radical é de Paulo. Paulo ele era Saulo, no caso, ele era um caçador de cristãos. Ele matava os cristãos, até que ele recebeu a revelação de Jesus, e a partir dali ele começou a obedecer radicalmente, e foi um grande homem da fé, Paulo. Então essas são algumas dos exemplos de obediência radical. Mas aí a gente se pergunta, né? Mas como que a gente faz para ter uma obediência radical? A primeira coisa é crer. Eu acho que crer é o princípio fundamental que vai fazer eu e você, nós termos uma obediência radical. Como o pastor falou aqui no início, né, a respeito dos dízimos, tem uma pesquisa que fala que os cristãos, o setor financeiro é o setor onde há mais desobediência. E às vezes é complicado mesmo, né? Eu vou contar um testemunho aqui. A Daiane, ela é contratada e sempre no final do ano o contrato dela se encerra e a gente fica um período somente com o meu pagamento. E é um período bem complicado. Agora não, porque graças a Deus tocou a vida dela, mas antes era uma luta para eu conseguir dar o dízimo do meu pagamento e tirar do orçamento da casa, porque ela sempre vinha com aquele papo, não, mas tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. E tinha uma frase que tirava ela do sério, que era Deus proverá. Eu falava, Deus proverá, era guerra naquela casa. Mas o que eu posso testemunhar é que nunca faltou o leite naquela casa, nunca faltou o pão naquela casa, mesmo com apenas um pagamento, a fidelidade com pouco, que era pouco. Tem uma frase que fala que mais vale 90% com a bênção de Deus do que 100% sem a bênção de Deus. Então, eu posso testemunhar que naquela parte, naquele momento, ser obediente não me fez passar nenhuma necessidade. Então, que nós possamos ter em mente de que você crer, você ter fé é fundamental para ter obediência. Mas como assim ter fé? Lá em Hebreus 11 vai falar assim, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E é verdade, você ter fé que esse microfone é preto, vendo o microfone preto, é fácil.
Você acredita que o microfone é preto. Mas e se eu esconder ele aqui e falar que ele é vermelho? Aí você tem que acreditar em mim. Ele é preto, mas você tem que acreditar em mim. Então, você acreditar, você crer sem você ver, é primordial para você obedecer. E tem uma outra parte de Deus que vai falar assim, que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então o Rodrigo está falando que se eu der o meu dízimo eu vou receber em troca. Não estou falando isso. Eu estou falando que você ser fiel, Deus ele vai ser fiel com você também. Eu não estou falando que se você der 10% do seu pagamento, você vai receber 30 vezes mais. Porque não é uma loteria. Mas o que eu estou dizendo é que se você for fiel a Deus, Deus ele vai ser fiel a você também. Então que nós possamos ter em mente também que se nós estamos dispostos a estar numa obediência radical, é imprescindível a gente crer que Deus ele pode fazer o sobrenatural. Amém? Hoje é uma benção, mas o tablet aqui está travando um pouco. Calma aí. Aqui. Então, se os irmãos puderem abrir lá em Atos 2, a gente vai ler a continuação aqui do versículo. Já estava aberto, né? Então eu posso ler aqui. Então, o verso 12 ele vai falar assim: de repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Amém. Essa palavra ela vem falar exatamente do mover sobrenatural de Deus. Mas por que o mover sobrenatural de Deus aconteceu naquele lugar? Primeiro, porque os apóstolos estavam em audiência. Jesus falou para que eles deveriam ficar em Jerusalém. Eles ficaram, mesmo sabendo que lá em Jerusalém eles poderiam ser caçados, mas eles permaneceram em obediência. Isso gerou comunhão, porque eles ficaram todos juntos, num só espírito, para que aquela promessa fosse cumprida. E o verso 2 até o 4 vai falar exatamente a respeito desse mover sobrenatural. Mas o que é o mover sobrenatural? Aqui no texto ele vai falar que línguas de fogo pousaram sobre cada um e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Mas por que será que eles foram falar em outras línguas? Todo mover sobrenatural de Deus acontece para o cumprimento de uma promessa, de um propósito. Amém? Então eles tinham que falar em todos os lugares a respeito do Evangelho de Jesus. Mas eles eram pescadores e não falavam vários idiomas. Ou eles falavam vários idiomas? Não, eles não falavam vários idiomas. Então eles necessitavam falar outros idiomas para que eles pudessem falar os povos de outras nações a respeito de Jesus. Então, o que foi o mover sobrenatural de Deus aqui que fala em Atos 2? É exatamente isso. É o mover, é o propósito que eles tinham de propagar o Evangelho em outras línguas. E eles foram batizados com o Espírito e começaram a falar em outras línguas. Amém? Ou só eu que entendi isso? Amém. Amém, com certeza amém. Aqui o verso 5 vai falar assim: naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Então, exatamente isso. Eles precisavam falar em outros idiomas, mas eles não eram bilíngues, eles não eram poliglotas. Então, eles necessitavam de um mover sobrenatural de Deus. E aqui no texto, esse mover sobrenatural
foi o Espírito Santo pousar sobre eles e eles poderem falar em outras línguas. Há um tempo atrás, há bastante tempo atrás, na verdade, eu recebi, né, uma palavra, um dia eu estava numa igreja e o preletor virou para mim e falou assim: Jovem, você está estudando? Eu falei: estudando? Não estou não tenho tempo de estudar, eu trabalho de segunda a segunda, de 8 às 8. Aí ele falou assim: então você estuda porque você vai passar no concurso. Isso vem da parte de Deus. Eu fiquei meio ressabiado, né? Eu falei assim: da parte de Deus é muito bom, mas concurso, tipo assim, fazia uns 10 anos que não abria concurso nenhum na região. Mas eu não duvidei não, eu falei: amém. Aí falou assim: mas você estuda porque essa promessa não é para você passar, você vai passar em primeiro. Aí eu já fiquei mais ressabiado, eu falei assim: em primeiro, gente, como é que eu vou passar em primeiro? Logo eu, sem tempo nem de dormir direito. Mas aquilo ficou. Quando passou acho que um mês, comecei a receber notificação de que abriu um concurso de Paracambi, abriu o concurso de Vassouras, abriu o concurso de Patidoférias. Eu comecei a ficar animado, né? Falei assim: então o negócio é sério mesmo, hein? Eu falei assim: se é a promessa de Deus, então não preciso estudar não. Vou lá e vou fazer a prova e vou passar. Resumo da obra: não passei. Porque exatamente a promessa de Deus era de que eu iria passar. Mas a gente tem que fazer a nossa parte também, não é? Aí, passou um tempinho, pode acreditar, eu fui fazer até um concurso em Arraial do Cabo. Olha só, como é que eu ia morar em Arraial do Cabo? Mas, enfim, era promessa de Deus, então eu fui aonde que estava lá o negócio para acontecer. Mas aí, passou um tempinho depois, eu já tinha sido reprovado em todos os concursos que eu fiz, já estava de novo na desesperança. Aí foi anunciado o concurso de Mendes. Eu falei: caramba, concurso de Mendes? Concurso de Mendes, não sei não, hein? Fiquei com o pé meio atrás, né? Falei assim: não, mas eu vou dar uma estudada. Concurso de Mendes eu vou dar uma estudada. Aí eu fiz lá as inscrições, eu fiz umas 3 inscrições diferentes lá. Tem que tentar, né? A promessa de Deus é que eu ia passar. Só que como eu falei no começo, eu trabalhava de segunda a segunda, de 8 às 8. Eu chegava em casa, sinceramente, eu tentava estudar, mas eu dormia sentado no computador, não conseguia estudar, mas de coração eu tentei. E fui fazer a prova no dia, e calhou de a prova do dia seguinte, era do dia seguinte do aniversário da Ana Lu. Então a gente estava numa correria, eu não tinha nem dormido direito. Eu fui direto fazer a prova porque a prova era de manhã, então a gente ficou 3 horas lá para entregar o lugar, né, limpo e tal. Eu nem dormi direito. Aí juntou que eu não dormi direito, eu não estudei direito e a prova tinha parte específica. E eu nem sabia o que era a parte específica, nem o edital eu li. Mas eu fui fazer. Antes de começar a prova, eu falei: Senhor, o máximo que eu pude, eu me dediquei. Alguma coisa eu gravei, mas se for a sua vontade, toma essa prova aí, move a minha mão e vai embora. Aí naquela parte de manhã eu fiz a da área da saúde e na parte da tarde eu fiz a da educação. Infelizmente na da tarde, no começo da prova, eu dormi, sentado na cadeira. Aí eu acordei, eu já era um dos 3 últimos praticamente, então ainda travei 2 lá e não consegui passar. Mas olha que engraçado, quando eu fui ver o resultado da área da educação, eu sabia que eu não ia, porque eu não saí marcando de qualquer jeito, nem a questão eu fiz direito. Até que eu não fiquei mal não, fui bem de chute lá na área da educação. Mas não consegui atingir, então fui desclassificado. Mas quando eu fui na área da saúde, eu fui ver, né, lá o cargo que eu tinha me inscrito e estou olhando. Aí eu comecei, né, logicamente, lá pelos últimos. Né, fui olhando assim pelos últimos, fui subindo. Aí quando chegou assim, mais ou menos na 10ª, que eram 9 vagas, no 11º, aí eu comecei a ficar desanimado. Eu falei: deu pra mim não.
mas eu tentei. Mas eu continuei vendo a lista. Quando eu olhei mais para cima dentre as vagas que estavam classificadas, meu nome estava lá. Em primeiro lugar. Olha, eu fico até arrepiado, rapaz. Eu falo disso, isso é o mover mais sobrenatural que aconteceu na minha vida, porque foi uma promessa de que eu acreditei, eu tive fé, apesar de não ter muito, naquela época, discernimento, mas eu tive fé. Toda a fé que eu podia ter, eu tive. E o mover de Deus sobrenatural foi feito na minha vida, porque eu precisava de um emprego que me possibilitasse ver minha filha crescer. Porque minha filha já tinha 1 ano e eu nem brincar com ela, eu brincava, porque eu saía, ela estava dormindo, eu chegava, ela estava dormindo. Então eu tinha um propósito que era ser um pai. Então, como eu falei no começo, o sobrenatural de Deus vem para cumprir um propósito. E o meu propósito era ser pai. E Deus fez a obra na minha vida. Então, isso foi para quê? Foi para mostrar que nós estamos num lugar onde está propício a acontecer o sobrenatural de Deus. Quando nós estamos em obediência, quando nós temos a comunhão, não somente na igreja, mas em casa também. Então, queria convidar os irmãos para poderem ficar de pé, porque a gente vai concluindo aqui. Na verdade, a conclusão ficou no computador, mas hoje é um problema. Então, o que essas palavras vieram para falar para a gente hoje? De que nós necessitamos ser obedientes, ter uma obediência radical a Deus. Nós necessitamos estar em comunhão, mas ter em mente que a nossa comunhão ela necessita ser verdadeira. Não somente vir aqui sentar, se encher da palavra, ir embora e aquela palavra não frutificar na nossa vida, a gente não fazer a diferença na vida de ninguém. Então, para o mover sobrenatural acontecer, nós necessitamos disso, nós necessitamos ser obedientes, nós necessitamos estar em comunhão na casa de Deus, para que o propósito de Deus venha se cumprir na nossa vida. Amém? Agora o Ministério de Louvor vai ministrar aqui. Pode entrar, é tu.
estamos chegando aqui no final do nosso encontro com Deus. Mas antes de terminar, eu queria dar uma saudação para os nossos visitantes que estão aqui nessa noite. Eu espero que essa palavra ela tenha cortado em vocês assim como cortou em mim, porque toda palavra ela primeiro corta em quem fala dela. E é uma palavra exatamente que não vem para exortar, mas é uma palavra que vem para incentivar você ser obediente, incentivar a você estar em comunhão verdadeira aqui nesse lugar. E esse louvor ele fala que eu não quero só me arrepiar, só experimentar, que nós queremos mergulhar nessa presença, mergulhar nesse Espírito. Eu ia agora encerrar com um beijo no seu coração, mas o Espírito Santo colocou algo no meu coração aqui. Se tiver alguma pessoa aqui que nessa semana ela precisa, você que precisa de uma oração, você está sentindo alguma dor, você em casa que está sentindo alguma dor e está vendo essa transmissão, eu queria que você colocasse a sua mão agora sobre a parte do seu corpo que está sentindo dor, que está incomodando, porque o Espírito de Deus ele quer profetizar sobre a sua vida pura. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui debaixo da sua autoridade máxima, mas para cumprirmos aqui o nosso ritmo, para a sua autoridade nos dá autoridade para repreender as enfermidades. Então, Pai, nesse momento eu quero ministrar na vida desse meu irmão que está crendo que o seu poder pode curá-lo, que o seu poder, que somente o teu poder pode curá-lo. Então, Pai, nesse momento vai repreendendo toda enfermidade, vai repreendendo, Senhor, toda seta, Senhor, todo espírito, Senhor, de desânimo. Em nome de Jesus, Pai, toma a vida dos meus irmãos que estão sedentos pela Tua presença, que estão, Senhor, sedentos por mergulhar na Sua presença. Pai, em nome de Jesus, Pai, nos dá um coração, Senhor, obediente, coração ensinável, Pai, coração disposto, coração, Senhor, que está sempre disposto a servir o próximo. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti nessa noite, nós oramos a Ti nessa noite. Meu querido, vocês que estão aqui no presencial, um prazer enorme poder refletir com vocês essa palavra de Deus, mas nós temos aí um resto de semana ainda para estarmos nesse mundo mal, então que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, possa dar sabedoria e entendimento para cada um que está enfrentando esse dia mau, e que domingo nós estaremos aqui para mais um encontro com Deus. Um beijo no seu coração.